Demonstrações de produtos na televisão já serviram como único canal entre fabricantes e consumidores. Esse método de publicidade em massa e a responsabilidade pelo produto, em certas ocasiões, entrariam em conflito com a lei. Número 10. No início de 2015, um produto único começou a preencher os intervalos comerciais nas telas de televisão. O produto era a solução para um problema constante que muitas famílias enfrentavam: camas desarrumadas. Além de preparar os filhos de manhã, alimentá-los, vesti-los, os pais também precisavam cuidar do restante da casa, limpar depois do café da manhã, arrumar os brinquedos e organizar as camas bagunçadas. A rotina agitada e o trabalho constante de arrumar as camas motivaram a criação e o desenvolvimento de uma solução necessária. No final de 2014, ZipSec foi criado e desenvolvido pelo All Star Marketing Group. E foi um sucesso imediato. O ZipSec, criado para crianças, é similar a um saco de dormir e traz personagens de desenhos animados divertidos. A roupa de cama de lã com zíper facilitava e tornava divertido para as crianças arrumar a cama. O saco era colocado ao redor do colchão, parecendo um lençol com elástico por fora, enquanto oferecia calor e conforto por dentro. Bastava as crianças passarem o zíper em metade da cama para manter o quarto sempre arrumado. Chega de camas bagunçadas das crianças, dizia o slogan. Depois de aparecer em comerciais de TV, o ZipSec logo chegou às grandes varejistas, incluindo Amazon, Walmart e Target. Foi um sucesso enorme, mas, como acontece com todo grande sucesso, era inevitável que surgissem alguns imitadores tentando lucrar com uma ideia já existente, testada e aprovada. Em 2014, na quinta temporada, episódio 18 de Shark Tank, Hayley Carr e Jennifer McDonald apresentaram uma ideia que elas achavam ser um produto único. O produto era Zip It Bedding, um lençol com zíper e um edredom interno. No episódio, as duas mães revelaram como sabem o quanto as crianças odeiam arrumar suas camas, e muito desse ódio vem da dificuldade com o tamanho das camas, dos lençóis e cobertores. Em vez de andar ao redor das camas para ajeitar a roupa de cama em cada canto, elas geralmente deixavam os edredons amontoados em um grande bolo. Hayley e Jennifer procuraram acabar com essa bagunça, sem perceber que estavam copiando um produto já patenteado. No episódio de Shark Tank, foi revelado que a patente do Zip-It ainda estava pendente. Mas eles já tinham vendido 1000 conjuntos usando um comercial de 3 minutos na televisão, através do Como Visto na TV, a mesma empresa que estava fazendo propaganda do ZipSec. Quando o episódio de Shark Tank foi ao ar, a Zip-It já havia acumulado $7.500 em vendas. Mas, com as despesas, a empresa teve prejuízo. Eles haviam despertado o interesse de um fornecedor de roupas de cama que estava analisando a possibilidade de licenciar o produto, e os empreendedores esperavam ter o produto nas lojas até o Natal. A Zip-It foi depois licenciada para a Antel Products Corporation, responsável pelo marketing de produtos como visto na TV. A venda e o licenciamento do produto provocaram forte reação negativa quando a ZipSec descobriu que seu produto fora copiado, anunciado e licenciado pela corporação. Em resposta, os criadores originais e a LF Centennial Limited entraram com um processo contra eles por quebra de contrato e violação de patente. A Ontel posteriormente concordou em descontinuar a produção do produto específico Zip It Friends, que infringia as patentes da ZipSec. A Ontel foi obrigada a vender o que restava do estoque, que era cerca de 80 mil unidades do Zip It Friends. A empresa relatou uma discrepância, esqueceu de mencionar as 119 mil unidades, incluindo o estoque de pedidos por correspondência ainda armazenado. Preocupada com o aumento, ZipSec solicitou a destruição do excedente ou a venda dele fora dos Estados Unidos. A Ontel respondeu chamando a ZipSec de irracional e ofereceu royalties pelas unidades excedentes. Os criadores originais da Zip decidiram que, devido à violação do acordo original, levariam a Zip-It ao tribunal.
Após uma longa discussão, o julgamento final determinou que a Antel deveria cumprir os termos iniciais do acordo, com o tribunal garantindo que eles não vendessem mais do que as 80 mil unidades de Zip It Friends. A empresa não foi obrigada a pagar nenhuma indenização monetária desde que cumprisse o acordo estabelecido. Número 9. Em 1974, outro produto voltado para a solução de problemas inundaria os mercados. Antes dos smartphones e do conteúdo de formato curto existirem, os donos de casa acabavam ficando obcecados por coisas diferentes, uma das quais era a jardinagem. Jardins de rosas, petúnias e gramados bem aparados eram tendência, mas havia um problema. Pássaros, toupeiras, pneus de carro e sapatos transportavam involuntariamente sementes de ervas daninhas invasoras. As ervas daninhas roubavam nutrientes do solo, prejudicando e causando perda das plantas do jardim. Elas ocupavam espaço e sufocavam as flores. Então, naquele ano, a Monsanto desenvolveu e produziu um herbicida à base de glifosato para conter o crescente problema das ervas daninhas e o comercializou para um número cada vez maior de entusiastas de jardinagem e especialistas em gramados. A marca desse herbicida era Roundup, o herbicida mais conhecido que ainda é usado hoje em dia. Embora se expor a marca mais tarde passasse a incorporar produtos sem glifosato, a Monsanto manteve os direitos exclusivos sobre o ingrediente ativo nos Estados Unidos até 2000, quando sua patente expirou. O Roundup passou a aparecer em comerciais de TV, atingindo grande público e se tornando um dos herbicidas mais usados nos Estados Unidos. Um comercial popular foi exibido na televisão em 2003, mostrando dois vizinhos entrando em seus gramados bem cuidados, em um bairro onde todos os jardins pareciam iguais. Eles saíram e se viraram para se encarar em um cenário de duelo. A câmera dá um zoom no bolso do primeiro homem, que está equipado com um frasco de spray de Roundup, enquanto o outro está com uma marca diferente de herbicida. A câmera foca em ervas daninhas entre as pedras do pavimento. Os dois homens usam armas químicas para borrifar as ervas daninhas ao lado, com o Roundup agindo mais rápido que a outra marca. O sal de isopropilamina do glifosato foi o principal ingrediente ativo e, de forma inesperada, levou a um sério processo judicial. Nos últimos anos, estudos revelaram que o glifosato é muito mais perigoso do que se imaginava. Mas as pessoas já usam isso como produto doméstico há décadas. Os estudos revelaram que o glifosato não só tem potencial para causar câncer, mas também foi diretamente ligado ao linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer no sangue que resulta em tumores e pode afetar a medula óssea, o fígado e os pulmões. As principais causas do linfoma não Hodgkin incluem herbicidas e pesticidas. No final de 2022, com a marca agora pertencendo à Bayer, as fórmulas residenciais do Roundup deixaram de incluir esse ingrediente cancerígeno. Mas a descontinuação não foi suficiente para evitar a indignação que se seguiu quando vários usuários e compradores do produto descobriram que estavam inalando uma substância cancerígena. O agravante foi a Bayer enganar consumidores ao vender o Roundup como seguro e amigo do meio ambiente. A decisão sobre o Roundup veio então em 3 casos críticos. O primeiro foi em agosto de 2018, quando um zelador chamado Dwayne Johnson foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin. Ele recebeu uma indenização de 289 milhões de dólares depois que foi descoberto que a empresa não alertou os consumidores sobre o risco de câncer. Em 2019, Edwin Hardman também foi diagnosticado com câncer, sendo um usuário regular do herbicida. Ele recebeu uma indenização de 26 milhões de dólares. O último caso, que deu início a um grande processo contra a Bayer, foi o caso de Alva e Alberta Pileade, ambos diagnosticados com cânceres agressivos. Eles receberam uma indenização de 87 milhões de dólares, depois que um júri concluiu que o Roundup teve um papel significativo em sua doença. Em 2020, o enorme processo resultou em um acordo massivo em mais de 100 mil ações judiciais contra o Roundup, que somaram 10 bilhões de dólares em reivindicações existentes. A Bayer também reservou 1,5 bilhão de dólares para quaisquer processos futuros,
que ainda continuam sendo registrados até hoje. Número 8. Por trás da empresa de produção de infomerciais, ITV Direct, está o fundador e presidente Donald Barrett. Ele usa a ITV Direct como uma plataforma para anunciar produtos que só terão um impacto positivo na vida dos consumidores. A maioria dos produtos dessa empresa envolve saúde ou nutrição, incluindo suplementos e produtos para prevenir doenças. Barrett também promovia profissionais de medicina alternativa, como Lorraine Day, cirurgiã ortopédica especializada em traumatologia que defendia tratamentos alternativos para câncer. Foi devido às alegações infundadas do apresentador que ele e seus associados enfrentaram intensa controvérsia, especialmente quando foi descoberto que alguns dos produtos promovidos pela ITV Direct causavam mais mal do que bem ao dar falsas esperanças aos consumidores. Barrett promoveu o cálcio de coral, anunciado como cura milagrosa natural pelo suposto especialista Robert Barefoot. O cálcio de coral foi comercializado no início dos anos 2000 como um suplemento mineral que, segundo alegavam, tinha a capacidade de curar doenças graves, incluindo diabetes, câncer e até AIDS. A ITV Direct promoveu o suplemento derivado de recifes fossilizados de forma bastante agressiva, permitindo que Barefoot lucrasse 54 milhões de dólares apenas com infomerciais. Barrett também ressaltou a experiência de Alejandro Guerreiro, apresentado como especialista médico com seus Supreme Greens. Eles afirmavam que o Supreme Greens era uma mistura 35 em 1 de superalimentos verdes crus, naturais e orgânicos, capaz de curar câncer, Parkinson, problemas cardíacos e até doenças autoimunes. Mas nem Barefoot nem Guerreiro possuíam qualquer credencial desse tipo na área médica. Barefoot era certificado em tecnologia química e descobriram que Guerreiro não tinha diploma de doutor em medicina oriental. Não demorou muito para que as promessas feitas pela ITV Direct e seu presidente chamassem a atenção da FDA, que inicialmente emitiu um aviso para Barrett sobre os produtos não licenciados que estavam sendo anunciados para sua empresa com informações falsas ou enganosas. O aviso veio em 2004 e focava principalmente no Supreme Greens. A carta solicitava que a ITV Direct eliminasse o caráter enganoso. 2 meses depois, a FTC decidiu não enviar aviso inicial e entrou diretamente com um processo. A FTC alegou que a Direct Marketing Concepts, a ITV Direct e o presidente da empresa haviam promovido tanto o Supreme Greens quanto o cálcio de coral de maneira enganosa e fraudulenta. Os infomerciais diziam que ambos os produtos preveniam, tratavam e curavam todo tipo de câncer, doenças cardíacas e artrite. Também eram divulgados como remédios para emagrecimento seguros para gestantes e crianças desde 1 ano. Os processos judiciais não pararam por aí. 3 anos após essa polêmica, Barrett enfrentou novamente a ira implacável da FTC, que processou ele e sua empresa por distorcer citações. A Cura da Perda de Peso, livro de Kevin Trudeau, promovido por infomercial para divulgação. Em 2008, a ITV Direct foi considerada responsável por restituição devido à má comercialização de Supreme Greens e cálcio de coral. Barrett e sua empresa foram procurados pela FTC, que estava buscando 55 milhões de dólares. Em agosto de 2009, o Tribunal Distrital emitiu a ordem final que exigia que Barrett e suas 2 empresas pagassem um acordo milionário de 48,2 milhões de dólares. Além das informações enganosas sobre um item de consumo, o garoto propaganda também foi considerado culpado de cobrar dos consumidores de forma recorrente em seus cartões de crédito e débito sem o consentimento deles. Número 7. Em 1986, o mundo do fitness passou por uma rápida mudança quando o Bowflex foi lançado no mercado, com a marca produzindo uma variedade de máquinas de cardio, academias domésticas e halteres ajustáveis. Bowflex foi idealizado inicialmente por um homem chamado Tessima Dosho Shifara, um estudante de engenharia etíope que estudava nos Estados Unidos.
A marca foi comercializada pela empresa Bowflex of America Incorporated, sendo o primeiro item produzido o Bowflex 2000X. A máquina trocou o sistema tradicional de polias e pesos por uma combinação exclusiva de hastes de polímero. Após a fusão com a Stratford Software Corporation, a empresa passou a se chamar Bowflex Incorporated e logo foi listada na Bolsa de Valores de Toronto. A marca e seus produtos foram um sucesso imediato, com um dos itens se tornando a máquina de exercícios mais vendida dos Estados Unidos. Em 1995, as vendas permaneciam na faixa dos 10 milhões de dólares, valor que aumentou rapidamente para 585 milhões de dólares até o final de 2002. O sucesso da Bowflex pode ser diretamente atribuído à sua publicidade constante quando a TV estava no auge da popularidade. Mas, em 2004, as máquinas Bowflex passaram pela primeira onda de recalls devido a problemas mecânicos, com até 800 mil unidades quebrando inesperadamente, colocando os usuários em risco de lesões. As unidades Power Pro e Ultimate pareciam ser as mais afetadas entre as máquinas Bowflex. Segundo a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo, os assentos dessas máquinas quebraram de repente e os encostos colapsaram na posição inclinada. A empresa fez recall voluntário e ofereceu kit de reparo gratuito a cada comprador. 2 anos depois, a próxima onda chegou, com 17 mil Bowflex Ultimate, 2 sendo retirados do mercado devido a problemas semelhantes. Em 2007, quase 70 mil equipamentos foram recolhidos e outros 78 mil foram recolhidos em 2009 por problemas no trilho do assento. Quase 2 décadas depois, a empresa entrou com pedido de falência e o negócio foi rapidamente adquirido pela Johnson Health Tech. Em 2024, o fabricante de equipamentos de ginástica com sede em Taiwan comprou a Bowflex, que nesse momento já era conhecida como Nautilus Incorporated. A JHT já possuía as marcas, incluindo Vision, Horizon e Matrix, com produtos em mais de 60 países ao redor do mundo. O pedido de recuperação judicial sob o capítulo 11 da Nautilus foi uma oportunidade para incluí-la na lista. A JHT retornou a marca ao seu nome original, Bowflex, um nome conhecido que agora foi revivido. Mas a maldição que envolveu a empresa anos atrás seria revivida com ela. Apenas 1 ano após adquirir a empresa, a JHT se viu diante de uma ação coletiva porque o equipamento ainda não estava funcionando como deveria. Mais de 3,8 milhões de halteres ajustáveis Bowflex foram recolhidos naquele ano devido a um suposto risco de impacto. O processo judicial de 28 páginas descreveu um dilema. Os halteres ajustáveis de 52,5 libras e de 90 libras da Bowflex foram relatados como tendo um defeito que permitia que as anilhas se soltassem do cabo durante o uso. O desprendimento das placas de peso resultou em vários ferimentos graves, com 111 casos de concussões, escoriações, ossos quebrados e contusões. A JHT foi obrigada a recolher os produtos devido a um processo judicial por enganar os consumidores. Foi constatado que os itens estavam sendo anunciados como seguros e confiáveis, quando na verdade representavam um risco de segurança inaceitável. Além disso, a embalagem não alertava que as placas poderiam se soltar. A empresa aceitou recolher muitos produtos defeituosos vendidos, mas focou nos comercializados antes da aquisição da Bowflex pela JHT. O processo insistiu que o recall é insuficiente e que fazia uma distinção injusta entre a compra dos produtos antes e depois da aquisição. A JHT também ofereceu um voucher de $95, o que também foi considerado injusto, já que o preço de compra era de cerca de $300. Um acordo ainda não foi alcançado nesta ação coletiva e as investigações continuam em andamento. Número 6. Foi Colin Sapire quem fundou uma das empresas de eletrodomésticos de cozinha mais populares. Em 2003, a NutraBullet inundou o mercado como uma marca da Capital Brands. O aparelho era um liquidificador, uma máquina de mistura pessoal com extrator de nutrientes de alta velocidade.
A empresa se orgulha do design minimalista, componentes simples e recipientes pensados para o dia a dia, tanto em casa quanto em movimento. O tempo de preparo é reduzido, a limpeza é mais rápida do que nunca, e levar para onde quiser nunca foi tão simples. Embora tenha sido criado anos antes, o primeiro infomercial de resposta direta do NutraBullet foi lançado em 2012, após um design aprimorado que promovia uma extração de nutrientes de 600 watts, diferente do design original, que focava principalmente em picar e misturar. O NutraBullet se concentrou em caules, sementes e cascas, quebrando cada parte para liberar os nutrientes. Comerciais subsequentes, promovendo esse produto frequentemente, apresentavam um nutricionista e personalidade da TV, David Wolfe, que costumava demonstrar como usar o produto. Os anúncios do NutraBullet incentivavam os espectadores a consumir vegetais em forma de bebida, mostrando uma maneira rápida e fácil de criar misturas nutritivas cheias de ingredientes de alto valor nutricional. O produto virou o eletrodoméstico de cozinha de venda mais rápida nos Estados Unidos. Após o NutraBullet se tornar popular, começou a receber vários processos. Desde 2014, a empresa já enfrentou pelo menos 140 processos movidos contra ela, porque o liquidificador de alta potência veio com um defeito infeliz e totalmente inesperado. Liquidificadores já assustam por si só. O som alto alerta sobre as lâminas capazes de cortar dedos. A NutraBullet basicamente acelerou muito esse processo, o que por si só já causaria vários problemas. Além de preparar vitaminas saudáveis, a NutraBullet também tinha a tendência de mandar usuários desavisados para a UTI, quando ela explodia aleatoriamente durante o uso, lançando estilhaços de vidro e fragmentos metálicos pelo ar, sem poupar ninguém por perto. Foi constatado que esse pequeno aparelho portátil tinha a tendência de esquentar a temperaturas muito altas se fosse deixado batendo por mais de 1 minuto. Isso significava que quando o aparelho explodia, ele não só cortava o usuário, mas também o queimava com alimentos extremamente quentes. Mais de 140 incidentes causaram queimaduras ou ferimentos abertos em consumidores, levando-os ao hospital. Em um incidente documentado em 2022, um homem de Nova York estava preparando um shake de proteína com o produto quando ele explodiu e rompeu uma artéria em sua mão. Como resultado desse acidente quase fatal, a NutraBullet enfrentou um grande processo judicial, levando à investigação do produto e ações legais posteriores. Ao final do ano, a empresa enfrentou uma ação coletiva e foi obrigada a pagar 10 milhões de dólares aos consumidores que ficaram feridos pelo produto defeituoso. A empresa também foi informada sobre o problema das explosões vários anos antes, em 2011, quando um usuário ficou ferido. A reclamação não constaria na documentação do processo, nem foi informado se algo foi feito sobre a instabilidade do produto e sua tendência a causar ferimentos. Número 5. No início de 2007, um novo tipo de produto infantil tomou o mundo de assalto. Eles eram chamados Bendies, também conhecidos como Aquadots ou Beatos em alguns casos. O brinquedo tinha pequenas contas plásticas coloridas que podiam ser organizadas em formas variadas e unidas com um borrifo de água. Elas secam em bandejas plásticas e depois podem ser penduradas nos quartos. Criado pela empresa canadense Spin Master, o produto permitia que crianças fossem criativas com imagens coloridas e multidimensionais. Desde o início, porém, o conceito parecia perigoso. O produto, composto 99% por pequenas contas, era um perigo imediato para crianças. Por não saberem dos riscos de engasgo, as crianças costumam engolir esse tipo de brinquedo. Apesar da falha óbvia no design, a produção e o marketing continuaram mesmo assim, e ninguém tinha consciência do caos que estava prestes a ser desencadeado. Aquadots, como diziam os comerciais, pontos mágicos para criar, borrifar e brincar. O anúncio incluía um tutorial com diferentes formas e cores, sem calor, cola, ferro ou bagunça. Parecia algo mais seguro e menos bagunçado que os artesanatos comuns, mas então o que era esperado aconteceu.
As crianças ingeriram as pequenas contas, mas não foi engasgo ou dor de estômago que causou o alvoroço. Ao consumir as peças, elas ficavam extremamente doentes. Algumas tinham convulsões incontroláveis, outras adormeciam e não despertavam. Os relatos aumentaram, causando pânico e levando à declaração de crise global que exigia investigação aprofundada. As autoridades logo descobriram a causa e a Aquadotes enfrentou uma onda de recolhimentos. Primeiro foi retirado da Austrália, depois da América do Norte e depois da Europa. Descobriu-se que esses populares brinquedos infantis eram fabricados por uma fábrica chinesa de produtos, onde um determinado produto químico barato estava sendo utilizado, chamado 1,4-butanodiol, que fazia as bolinhas ficarem pegajosas. Porém, ao ser consumido e metabolizado, o 1,4-butanodiol se transforma em gama-hidroxibutirato, GHB, conhecido como êxtase líquido, frequentemente usado como droga facilitadora de abuso sexual. A substância tem um efeito semelhante ao de um sedativo e a capacidade de causar perda de memória, e milhares de crianças ao redor do mundo a consumiram. No final de 2007, 4,2 milhões de kits de artesanato foram recolhidos, todos eles encontrados com GHB em sua composição. Os pais entraram com processos, o mundo ficou indignado e a Aquadotes enfrentou um grande processo judicial. A empresa recebeu uma multa civil de 1,3 milhão de dólares em meio a vários processos por danos pessoais. A maioria das indenizações já havia sido resolvida até 2015, com uma família recebendo 435 mil dólares em danos depois que seu filho entrou em coma, acumulando 58 mil dólares em contas médicas. Número 4. Fred e Natasha Ruckel ficaram encantados com o jeito que seu gato Yoda adorava brincar sob um tapete enrugado. Encantados com o entusiasmo do gato, criaram um brinquedo interativo para gatos inspirado nisso. Em 2015, eles fundaram a Snuggly Cat, responsável pelo marketing do Ripple Rug. O brinquedo proporcionava lazer versátil aos gatos, simulando caça, esconderijo e higiene. O produto ficava mais atraente por ser feito com materiais reciclados. Até 2025, a empresa já reciclou mais de 6 milhões de garrafas plásticas de água nos Estados Unidos. Os Ruckels conseguiram uma patente para seu produto após um longo processo iniciado em 2015 e que culminou em 2018. O Ripple Rug tem 2 camadas com velcro e buracos, permitindo aos donos personalizar seu formato livremente. A empresa também tinha várias opções de cores e tamanhos. O site destaca com orgulho que emprega 122 trabalhadores dos Estados Unidos para produzir seu tapete interativo. Produtos de sucesso acabam gerando imitadores e cópias baratas, como ocorreu com o Ripple Rug. Só que a cópia não chegou a se concretizar. Fred se acomodava em frente à TV quando um comercial interrompeu o programa. O brinquedo de gato com aparência familiar deixou Fred ansioso tentando entender o que era. Ele percebeu que o brinquedo anunciado como Purr and Play era incrivelmente parecido com o seu Ripple Rug. Ao observar melhor, Fred percebeu que o produto era o próprio Ripple Rug, como mostrava a etiqueta visível em várias imagens. Os Ruckels logo perceberam que o Ripple Rug estava à venda no eBay por $20 a mais do que eles cobravam, mas não eram eles que anunciavam o produto. Os imitadores nem mudavam o próprio produto. Eles anunciavam o produto original e elevavam o preço para lucrar com a diferença. Era um típico esquema de intermediário, ou assim pensavam os Ruckels. A empresa logo descobriu que essa outra companhia, Purr and Play, estava anunciando um produto que nunca entregava. Compradores não recebiam o brinquedo para gatos, causando indignação. Entre 2017 e 2018, a Snuggly Cat e os responsáveis pelo marketing da Purr and Play, a Optor Communication, estavam envolvidos em uma batalha judicial. Os Ruckels processaram a empresa por vender produto falso, usando seus comerciais para enganar clientes e fabricar o produto. Era um esquema de isca e troca.
insistia a Snuggly Cat, usando sua imagem e produto com marca registrada para criar uma imitação que enganava o público e os criadores originais. Como resultado de ação judicial, a Optor Communication teve que retirar o Pure Play do mercado. Mas a Snuggly Cat não tinha mais recursos para continuar o processo judicial e foi obrigada a desistir da ação. A Optor Communication nunca mais anunciou o brinquedo interativo, mas essa empresa ainda está em operação. Número 3. Durante as décadas de 1950 e 1960, surgiu um jogo popular nos Estados Unidos que combinava dardos com atividades ao ar livre. Jarts, ou dardos de gramado, lança, derivam do tradicional jogo de dardos e da plumbata romana. Brinquedos grandes, pontiagudos em forma de dardo, foram criados por várias grandes empresas, mas o jogo era mais associado à RB Jarts Incorporated. O objetivo era parecido com ferraduras e o jogo original de dardos. Normalmente, os consumidores podiam comprar os objetos de 30 centímetros de comprimento, equipados com metal pesado e 3 aletas de plástico que permitiam que eles deslizassem pelo ar e caíssem diretamente na terra onde um alvo havia sido colocado. O jogo ficou famoso após ser anunciado na TV, levando telespectadores a comprarem conjuntos e iniciando uma tradição nacional dos jartses. Assim que o jogo se popularizou, consumidores e fabricantes notaram a falha no design. Para que as hastes na ponta do dardo fincassem no chão, precisavam ser bem afiadas, e eram. Os dardos gigantes também eram afiados e podiam causar ferimentos graves, traumatismo craniano e feridas profundas ao atingirem alguém. Em um incidente, uma vítima sofreu uma lesão cerebral quando um dos jartes foi direto na sua cabeça. Em outro incidente, 3 jovens ficaram fatalmente feridos. Essas foram as únicas lesões fatais ligadas ao jogo. Mas o Jar-Chess acumulou mais de 6.100 ferimentos durante seu tempo de existência, resultando em vários processos judiciais, ações regulatórias e, eventualmente, uma proibição em todo o país, tendo como catalisador final a última das 3 mortes registradas em 1987. O pai da vítima, David Snow, liderava o clamor público, exigindo que o Jarts fosse regulamentado ou proibido. A Comissão de Segurança de Produtos de Consumo proibiu formalmente a venda em 1988. Processos judiciais e ações coletivas resultaram em indenizações e acordos por danos pessoais. Mas mesmo após os recalls e a controvérsia, a venda dos perigosos dardos de jardim continuou ilegalmente, resultando em mais ferimentos e mais fatalidades, até mesmo nos tempos atuais. Jarts foi posteriormente nomeado o jogo de lançar e pegar mais letal da história, com cada característica da jogabilidade servindo como uma receita para o desastre. FlexiSeal, a marca americana de adesivos, oferece uma variedade de produtos de colagem adesiva. A empresa familiar Swift Response foi fundada em fevereiro de 2011, liderada pelo apresentador e diretor executivo Phil Swift. A FlexiSeal ofereceu vários tipos de materiais de colagem e reparo baseados no conceito de borracha líquida, incluindo o FlexiShot, inspirado na pistola de calafetagem, o FlexTape, que oferece impermeabilização, e o FlexiGlue, um produto versátil que serve como adesivo multiuso. Além de ser caro, o FlexiSeal é notável por outros motivos, como ser um meme popular na internet. As demonstrações do produto nos comerciais eram consideradas cômicas. É frequentemente anunciado sob condições improváveis e absurdas, tornando-o ainda mais atraente para construtores, entusiastas de faça você mesmo e hobbyistas. Anúncios mostram uma cena em que um barco é consertado após bolas de canhão abrirem grandes buracos no fundo. Outro caso usou FlexiSeal para transformar uma caminhonete em embarcação aquática. Apesar do tom humorístico, Phil e os fabricantes omitiram que o produto era altamente perigoso e tóxico. Foi descoberto que o FlexiSeal é quimicamente parecido com o asfalto, um agente cancerígeno e tóxico por exposição. Se ingerido, o FlexiSeal pode causar danos permanentes aos órgãos internos
e, se houver contato com os olhos, pode causar danos e cegueira. Não só foi comprovado que o Flex Seal causa efeitos graves à saúde dos consumidores, como também apresenta algumas falhas de design importantes que resultaram em pequenos acordos judiciais. Em um caso, um usuário estava trabalhando com uma lata de spray de Flex Seal quando ela entrou em combustão espontânea, deixando um material quase permanente espalhado pela garagem e pelo carro do proprietário. Os vapores do produto também podem potencialmente causar incêndios instantâneos. Por causa do seu sistema fácil de usar, o Flex Seal também se tornou a solução improvisada preferida para reparos, onde consertos caros seriam necessários. Em 2021, por exemplo, a família Jaramillo foi passar um dia divertido no Adventureland Park e embarcou em uma balsa no Raging River. Quase imediatamente, a balsa começou a encher de água, eventualmente fazendo com que ela virasse. A família foi arremessada contra as laterais do brinquedo, sofrendo fraturas, ferimentos graves e uma vítima fatal. Mais tarde, foi descoberto que buracos no fundo daquela balsa haviam sido reparados de forma inadequada com Flex Seal, como uma alternativa barata aos materiais aprovados pelo fabricante. O processo foi movido contra o Adventureland Park, mas a Flex Seal continuou responsável, pois sua divulgação do produto como fácil de usar, durável e permanente contribuiu para o ocorrido. Mas o produto começaria a enfrentar uma série de ações judiciais já em 2017. Naquele ano, outro consumidor processou a empresa após uma lata de spray transparente Flex Seal explodir durante o uso, causando queimaduras químicas nas mãos, braços e pescoço do usuário. Desde então, o produto enfrentou vários processos menores devido a mau funcionamento, com acordos variando de $5.000 a $10.000. Número 1. O comercial dizia que o pinto da Ford permitia aos compradores eliminar custos extras de manutenção. O pinto precisa de apenas metade do óleo em relação ao principal importado da época. Os freios, afirmava o apresentador, eram autoajustáveis e a pintura quase nunca precisava de enceramento. A maior parte da carroceria era feita de materiais anti-enferrujantes. Diga adeus a muita manutenção extra, insistia o anúncio. Pinto é uma opção um pouco melhor. Esse foi o anúncio que passou em milhares de televisores em setembro de 1970. 4 meses depois, 100.000 unidades já haviam sido compradas pelos consumidores. O Ford Pinto logo virou o subcompacto mais vendido dos Estados Unidos, criado para concorrer com importados europeus e japoneses. Foi o primeiro subcompacto produzido pela Ford Motor Company. O Pinto seria lançado em 3 estilos principais: sedã 2 portas, hatchback 3 portas e perua 2 portas. Apesar de ser um veículo popular, bem recebido e prático ao longo dos seus 10 anos de produção, o Pinto começou a gerar uma controvérsia séria em relação à sua segurança. A controvérsia culminou no escândalo do Ford Pinto de 1970. Descobriu-se que o baixo custo do carro estava ligado a uma falha fatal em seu design. Engenheiros da Ford identificaram um erro fatal no design do veículo. O tanque de combustível do Pinto ficava muito perto do para-choque traseiro. Em caso de impacto durante acidentes, o tanque poderia explodir, resultando em incêndios graves e fatais. Em vez de fazer um recall, a empresa só baixou o preço do carro. A empresa também descobriu que era muito mais barato pagar processos por danos pessoais do que fazer um recall completo de todos os Pinto que haviam vendido. Os processos por morte indevida ficavam na faixa dos $30 milhões, enquanto um recall teria causado um prejuízo de cerca de $120 milhões. No centro do escândalo da Ford, havia um documento que ficaria conhecido como o Memorando do Pinto, um relatório interno que representava a culpa da empresa. O relatório comparava custos de melhorias de segurança com indenizações judiciais. A Ford optou pela segunda opção, priorizando o dinheiro à segurança das pessoas. Só em fevereiro de 1977 é que a maré finalmente mudou. Naquele ano, o jornalista investigativo Mark Dowie publicou uma reportagem revelando que a Ford sabia dos defeitos, mas optou por ignorá-los.
Foi a primeira vez que o memorando do Pinto foi amplamente divulgado. Um ano depois de ser absolvida, a empresa enfrentou acusações de homicídio após um acidente fatal envolvendo o Pinto causado por uma falha de design. Em 1979, a Ford seria forçada a organizar o recall de qualquer maneira. Nesse mesmo ano, a empresa também enfrentaria a maior sentença já registrada em um processo por danos pessoais, devendo 128 milhões de dólares às vítimas, com cerca de 500 acidentes relacionados ao Pinto sendo relatados. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo vídeo.